Oi, mulher! E aí, tudo bem com você? Bora para mais uma live? Vamos hoje falar sobre posicionamento e limites? Essa live é mais uma live no Esquenta para imersão tronco. Essa imersão eu vou falar com você, mulher, sobre o posicionamento da adulta. Na semana passada, nós já fizemos a primeira live explicando o que é posicionamento. E nessa live eu contei para vocês, expliquei para vocês que o posicionamento, ele vem, né, de um lugar, de uma posição que você ocupa na sua vida. E essa posição, ela precisa ser ancorada, alicerçada ali na sua identidade. Só que durante a sua vida, você foi se protegendo, se apropriando de algumas camadas ali de comportamentos, de crenças, de papéis, e isso fez com que você ficasse distante dessa sua identidade, dessa sua essência. Por isso que é tão difícil você aprender a se posicionar. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre essa live. Bem-vindas, todas vocês que estão chegando, sobre posicionamento e limites. E eu já quero fazer uma pergunta para vocês, pra gente já começar essa live com tudo, hein? Pra você, mulher, é fácil ou é difícil colocar limites? Reconhecer limites, estabelecer limites com você mesma, com as relações que você tem, que você experimenta, quer seja a relação aí no seu casamento, com as suas amizades, no seu trabalho, com os seus clientes, com os seus chefes. Compartilha aqui comigo. Limites para você é um tema fácil ou é um tema difícil? E eu já quero falar para você convidar suas amigas aqui nesse aviãozinho, né? Você consegue convidar suas amigas para nós falarmos um pouco mais profundamente sobre isso. Porque não dá para falar sobre o posicionamento da mulher adulta sem você olhar para esse lugar dos limites. Por quê? Porque se você está me acompanhando aqui já tem um tempo, né? Você sabe que esse ano é o ano da mulher inteira, onde eu estou ajudando você a trilhar um caminho que você vai cuidar de todas as partes da sua vida, todas as áreas da sua vida. E eu fui dividindo essas áreas assim como as partes de uma árvore, né? Então nós já passamos pela temporada Raízes, onde eu ajudei você a olhar para as origens das suas questões. Agora nós estamos na temporada Tronco, que essa temporada Tronco nós vamos falar do posicionamento. Por que tronco com posicionamento, né? Eu escolhi o posicionamento porque o tronco ele representa uma estrutura, ele representa um suporte. Quem se posiciona se banca, quem se posiciona tem uma firmeza, um alicerce muito bem estabelecido, né? Então é importante que todas as mulheres que desejam ser mulheres inteiras saibam se posicionar para ter essa estrutura e assim poder conquistar as outras coisas que ela deseja na vida, né? Porque numa árvore, depois do tronco, o que vem? Vem ali aquela copa, né? Cheia de flores, de galhos, de folhas, de frutos. E como é que a gente vai ter frutos na nossa vida financeira, na nossa vida amorosa, nas nossas amizades, na nossa vida espiritual, se a gente não tiver uma estrutura, se a nossa estrutura não estiver bem estabelecida? É por isso que é importante a gente olhar para esse tronco de forma tão profunda, tá bom? Bem-vindas, todas vocês que estão chegando. Bom dia, Fabi. Bom dia, né? A gente ainda não almoçou. Eu não almocei ainda. Quem puder aí, não estiver preparando o almoço e conseguir pegar papel e caneta para fazer as suas anotações, fique à vontade, tá? Porque provavelmente você vai ter alguns insights aqui durante essa live que vão te ajudar a compreender o tema posicionamento e limites. E se você ainda não entrou na nossa imersão, que vai acontecer nesse sábado, dia 11 de abril, deixa eu até escrever aqui, para que todas as mulheres que forem entrando na live tenham essa informação, né? Que estão abertas as inscrições da imersão Tronco.
Enquanto isso, chama as suas amigas. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de compreender a percepção de limite sobre essa perspectiva. Dia 11 de abril, às 9 horas da manhã. Algumas mulheres falaram assim: Ari, eu não posso no sábado, dia 11, eu já tenho um compromisso, eu vou ter assembleia, eu vou ter XYZ. É só você comprar o ingresso que você ganha o direito da gravação, tá bom? Eu não vendo a gravação à parte, como muitas pessoas estão fazendo, né? Vocês já perceberam isso? Que tem um movimento aí acontecendo? Que as pessoas, elas vendem um produto e para você comprar a gravação é um preço diferente, né? E quem compra comigo a imersão assistindo ao vivo ou querendo a gravação é o mesmo preço, tá? Por R$67 você tem direito à imersão. Bora lá pro nosso tema? Por que eu escolhi falar sobre limites a respeito do posicionamento? Porque sem os limites, você, mulher, perde força. Então, para você se posicionar, você concorda que você precisa de força? Você precisa ter uma estrutura? Como é que você vai se posicionar se você não tiver força? E não é uma força de dureza, não é uma força de rigidez, não é uma força bruta. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas você precisa ter uma estrutura interna para bancar, para sustentar, colocar limites, né? O que é colocar limites, Ariane? Imagina que alguém chega pra falar com você e fala com você num tom ríspido. Você sabe colocar um limite? Você sabe dizer não, comigo você não vai falar desse jeito. Ou você fica com vergonha. Alguém que faz uma piada com você, que te menospreza, que te rebaixa. Alguém faz um comentário sobre a sua aparência que não é agradável. E você não consegue falar algo sobre aquilo. Você se cala, você engole sapos. Isso pode acontecer aí com seu marido, isso pode acontecer na família, isso pode acontecer em diversos ambientes e você acaba se calando e não consegue colocar um limite. Ou alguém fica pedindo muita coisa pra você e você não sabe dizer não. Você acaba sempre servindo os outros, fazendo de tudo pra todo mundo e aí você não consegue dizer não, você não consegue colocar um limite. Ou muitas vezes você não consegue colocar limites ou tem dificuldade com limites, por quê? Porque alguém chega para te pedir algo e você já tá tão saturada, tão esgotada que você já grita. E a pessoa fala uma coisa e você nem entendeu direito e você já explode. Muitas vezes, né, tem esse lugar também do 8 e do 80. A pessoa que não consegue colocar limite nenhum e a pessoa que vive com limites que parece que ela tem muralhas ao seu redor e ninguém consegue se aproximar. Como é esse assunto pra você, mulher? Quem é você? A pessoa que não consegue colocar limites nenhum ou a pessoa que coloca tantos limites que é como se tivesse com muralhas em volta e as pessoas não conseguem se aproximar? Diz aqui pra mim. Por que é importante você olhar para isso? Porque os limites, eles fazem parte da nossa proteção e também fazem parte da nossa liberdade. Eu falei aqui, né, que esses limites, eles servem para proteger a sua força. De que força que eu tô falando? Da sua potência. Da sua potência. Nós não estamos falando sobre a jornada da mulher inteira, que eu tô comparando, né, a mulher como uma árvore. Então pensa assim no tronco. O tronco, ele tem uma casca. Essa casca, ela protege de sair aquela seiva. Sabe o que é seiva, né? O líquido, né? O conteúdo que passa ali desde da raiz, os nutrientes, a água, e a árvore suga, e aí aquela seiva vai subindo e vai chegando em cada galho, em cada folha, em cada fruto, para que tenham a vida, para que sejam apetitosos, né? Então, essa seiva a gente vai comparar com a nossa potência de vida. Só que se a gente não tiver uma casca no nosso tronco que seja um limite para estabelecer uma certa proteção, essa seiva, né, essa potência, ela vai se esvair.
ela vai sair por aí. Então imagina que uma pessoa sem a casca, né? Aqui teve uma resposta. Eu tenho dificuldade em pôr limites. Então uma pessoa sem essa casca, ela tá perdendo força, ela tá perdendo potência por aí. Porque se não tem nenhum limite, se as pessoas chegam e não sabem onde começa, onde termina, né? Com você ela pode falar de qualquer jeito, com você ela pode lidar de qualquer forma, você aceita tudo, você não se posiciona. Se a pessoa ela não chega e encontra um limite, ela vai ir testando. E não é nem por maldade, tá? A gente não tá falando aqui sobre o outro, nós estamos falando sobre nós. E eu quero te contar que você, eu, aprendemos a viver com limites distorcidos desde a nossa infância. Você sabia disso? Já fazia ideia disso? As mulheres que estão comigo, né, aqui já há algum tempo, já sempre me ouvem falar, olha, tem que dar atenção lá pra sua menininha, tem que dar atenção pra como foi a sua vida lá na sua infância. Então, pra pensar aí um pouquinho na sua infância e imagina como que era a questão de limites lá na sua casa. Você foi criada com seus pais? Como era a questão de limites com os seus pais? Era tudo muito rígido, nada podia, era tudo muito solto. Como era a questão dos limites em coisas mínimas? Por exemplo, você tinha o seu espaço respeitado? As suas coisas respeitadas? Você tinha espaço, por exemplo, para ter a sua cama, o seu quarto, as suas roupas. Às vezes, tem pessoas que viviam em casas, por exemplo, que tinham que compartilhar toalhas, tinham que compartilhar sabonetes, tinham que compartilhar, enfim, uma série de coisas. Aqui eu tô falando de limites e pode parecer que é uma única coisa, né? Dizer, não, eu não quero que você faça isso. Mas está envolvido tanta coisa. Olha, eu era essa pessoa que os outros podiam me dizer o que eu queria e eu não sabia me posicionar. Hoje eu estou no processo e as coisas melhoraram muito. Eu chorava ao invés de dar limites. Sim, muitas vezes a pessoa que está com dificuldade em se posicionar, na hora que ela vai tentar se posicionar, ela fica nervosa, a voz treme, a voz embarga, ela chora, porque justamente ela sente que ela está fazendo algo errado. Eu tô falando aqui, né, pra todas nós, que a gente teve um início de relação com limites provavelmente muito desafiador. Se você for se concentrar nesse lugar, você vai falar assim, como é que era lá na sua casa? As pessoas mentiam? Mentir é ultrapassar um limite. Não, fala que eu não tô. Você apanhava? Você ouvia gritos? Limite, ultrapassar um limite é tudo que infringe a sua segurança, infringe o seu bem-estar. Uma criança pode ter os seus limites infringidos se ela não se sente segura, por exemplo. Um constante medo de ter uma briga aqui nessa casa, um constante medo de ouvir um grito, um constante medo de apanhar. E aqui eu não estou culpabilizando os seus pais, não é sobre isso. Eu só quero que você pare para refletir como é que foi lá na sua infância, o quanto que você teve ou não teve esses limites respeitados. Sabe por quê? Por que é importante você olhar para isso, lá um pouquinho para o seu passado? Porque o que acontece? Durante a nossa infância, ali, né, nos 7 primeiros anos, a gente vai igual uma esponjinha, absorvendo o que é a vida, como é que as coisas são. Aí depois, quando a gente passa para a fase da adolescência, para a fase da adulta, o que nós estamos tentando fazer de forma inconsciente? Consertar, reparar aquilo que a gente acha que não foi bom. Só que, como eu disse, é de forma inconsciente. Então, lá na infância, vamos supor que o seu pai gritava muito com você. Ou a sua mãe.
Ah, sua mãe não te respeitava, porque quando você chorava, ela falava assim: para de chorar, menina, larga de besteira. É um limite infringido. Você está sentindo, mas alguém diz pra você que você não pode sentir. E novamente, não é sobre certo ou sobre errado. É sobre como você se sentiu naquela fase. E depois passa a adolescência, a fase adulta, o que você vai fazer? Você vai tentar reparar aquela situação, porque é como se fossem lacunas que ficam abertas e você sente que para você seguir na vida, você precisa fechar essas lacunas. Aí pra você fechar essas lacunas, você encontra alguém. E quando você encontra alguém, você fala assim: olha, será que é essa pessoa que vai me ajudar a fechar essa lacuna? Peraí. E aí você conhece alguém, você se apaixona por esse alguém, e aí ele se torna seu namorado. E ele vem se tornar o seu marido. Só que quais são as únicas referências que você tem? Referências de limites saudáveis? Ou referências de limites doentios? E aí, lá na fase do namoro, seu namorado, né, que hoje pode ser seu marido, ultrapassou um limitinho. Algumas coisinhas e você, não, é bobagem. Isso aqui não tem nada a ver. Vou contar pra vocês uma situação que o meu primeiro namorado, eu tinha 14 anos. Crianças, não façam isso. Mas o meu primeiro namorado, eu tinha 14 anos. E eu fui com ele na casa de uma tia minha. E passando um tempo, a minha tia falou assim: Ariane, né, o namoro não foi pra frente. A gente namorou 2 anos, né, na verdade. Foi pra frente um bom tempo. Mas depois, quando acabou, minha tia falou assim pra mim: Ariane, que bom que você não deu continuidade no namoro com aquela pessoa. E aí eu falei assim: mas por quê? Aí ela falou assim: porque eu não gostava o jeito que ele falava com você. Ele era muito grosseiro. Vocês acham que eu percebia isso? Cega, né? Apaixonada. Só que quais tinham sido os limites que eu aprendi lá atrás? Aquilo ali era fichinha. Eu nunca percebi que ele falava comigo de forma grosseira. E alguém de fora, depois que o namoro terminou, me falou que ele me tratava com grosseria. Quando eu falo isso, faz você pensar em alguma situação da sua vida? Porque pode ser que não seja no seu casamento, mas pode ser que seja nas suas amizades. Eu conversei com uma mulher ontem na sessão de terapia que ela falou pra mim assim: Ariane, parece que ninguém se importa. Parece que o que eu sinto não importa, parece que a minha vida não importa, parece que meus problemas não importam. E aí eu ajudei ela a raciocinar de onde vinha isso, né? Desde quando tem essa sensação de não ser importante? Porque aí você pode encontrar amizades que as amizades sempre existe o sol, né? Quem é o sol da amizade? A outra. Então ela brilha, ela faz, ela acontece, você encontra ela, ela só fala sobre ela, é só ela que precisa de você, você precisa estar sempre pronta para ajudar ela, mas ai de você se você precisar de alguma coisa, né? Tá fazendo sentido pra você, mulher? Você tá conseguindo compreender que hoje, na sua vida adulta, de alguma forma, você busca reproduzir aquele cenário lá de trás? Aquele cenário que você viveu lá na sua família, se você não teve limites saudáveis lá desde a sua infância, e a nossa família era imperfeita, né? Atire a primeira pedra quem teve uma família perfeita, que colocou limites de forma saudável, que ensinou você a reconhecer limites de forma saudáveis. Aí você vai seguir para a vida adulta atraindo relacionamentos de forma inconsciente para fechar essas lacunas. Relacionamentos com amizades, relacionamentos no trabalho. Sabe aquele chefe que sempre fica pedindo para você fazer mais? Sempre faz mais. Fica mais do que o seu horário. Cumpre mais essa função. Vai buscar o cafezinho para mim. Sabe aqueles colegas de trabalho que ficam te exigindo muito? Ultrapassando os seus limites? Por que eles não fazem isso com a colega da mesa do lado?
Será que ela aprendeu a se posicionar e você ainda não? Porque se posicionar, mulher, é um ato de amor próprio. Aquela criança, ela não sabia que os limites dela estavam sendo infringidos e que ela podia, ela não tinha recursos para falar não. Eu tenho os meus direitos e os seus direitos acabam quando os meus começam. Essa criança, ela não tinha recursos para fazer isso, mas você como adulta tem. E por amor a você mesma, você precisa aprender a colocar limites, a estabelecer limites. Porque senão a sua potência vai continuar se esvaindo. Assim como eu expliquei aqui da árvore, né? Da sua potência, ela tá aí dentro desse tronco, essa seiva, mas toda vez que você tira a casca dos limites, a sua potência vai indo embora, vai indo embora, vai indo embora. E você perde força de se posicionar. Entende? A mulher inteira, ela só consegue bancar quem ela é e se posicionar se ela, quem estiver anotando, né? Faça aí as suas anotações. Que se ela aprende a reconhecer os seus limites, aprende a superar esses limites e aprende a respeitar também os limites de outros. A gente vai falar mais sobre isso dentro da imersão, que vai acontecer nesse sábado, tá bom? Às 9 horas da manhã, sábado, dia 11. Dentro da imersão, eu quero ajudar você a compreender mais profundamente essa questão dos limites, e enxergar situações que podem ter acontecido aí no seu dia a dia, que os seus limites foram infringidos, desde lá da infância, né? Aqui eu citei algumas, mas lá na imersão eu vou citar mais profundamente. E eu vou ajudar você a entender que para você dar conta de estabelecer limites, você precisa estar muito consciente dos seus próprios limites. Você tem essa consciência? Você tem contato e conexão com você mesma para saber quais são os seus limites? Teve uma mulher que falou aqui agora, né? Quando eu ia me posicionar, eu chorava. E por que a gente chora? Porque aquela situação ultrapassou um limite. Às vezes a mulher, ela não está treinada e conectada consigo mesma para perceber pequenas situações que estão gerando um desconforto, sabe? É diferente você aprender a perceber que, por exemplo, tem um grãozinho de areia no seu sapato e você pausa e tira aquele grãozinho de areia, do que tem uma pedra gigantesca que cada passo que você dá machuca cada vez mais. Será que no seu sentir, nas suas emoções, você está treinada com essa sensibilidade para perceber que essa pessoa aqui ultrapassou um limite? O tom que ela falou, eu não gostei. As palavras que ela usou me deixaram desconfortável. Ela fez uma brincadeirinha que pra mim foi passiva-agressiva. Sabe o que é uma comunicação passiva-agressiva? É aquela pessoa que faz um comentário sobre você dando risada, amenizando a situação, mas ela tá buscando te ferir. Ai, seu cabelo ficou melhor assim, daquele jeito que tava, não tava muito bom. É um elogio, não é? Eu tô te elogiando. Vai tá dando uma alfinetada. E se você fica desconfortável com isso, você consegue se posicionar? Com equilíbrio, né? Porque tem a mulher que engole, fica muda, fica sem ação diante disso, fica sem reação. E isso não é bom, porque você vai acumulando, engolindo sapos. E isso vai fazer com que você exploda numa hora de forma desproporcional, né? Então você vai aguentando muita coisa daquela pessoa, de pouquinho, e de repente você explode de uma vez.
E aí a pessoa fala assim, oi, o que tá acontecendo aqui? Eu só falei uma coisa. Ou então, se você não explodir, você pode implodir. Porque tem muita gente que, por não reconhecer limites, não saber colocar limites, essa pessoa ela vai engolindo muita coisa e ela vai adoecendo. Falta de posicionamento e falta de limites adoece. Adoece o que, Ariane? Adoece várias coisas. Você conhece pessoas que têm problemas de pele? Alergias, psoríase, uma série de questões na pele. O que a pele representa? A pele representa uma barreira. A pele representa o contato com o outro. Ter alergias, ter essas doenças, né, autoimunes que vêm ali na pele é um grito de socorro do seu corpo, de falar assim, coloca um limite aqui. Já que você não coloca pra fora e você tá engolindo, eu vou fazer o papel por você. E aí, talvez você não tenha alergias, mas você tem uma dor nas costas que faz você ficar de cama. Você tem cólicas menstruais que deixam você de cama. E aí você engoliu tanta coisa que na hora que a dor vem, ela vem assim, ó, não deixa o outro sobrecarregar você não, ultrapassar o seu limite não. Fica doente aqui, deitada, que aí você não precisa fazer nada. O seu corpo vem para colocar um limite que você não conseguiu colocar. A gastrite, engolir muito sapo, a enxaqueca, qualquer uma das dores. Pode ser, é claro que tem todas as outras causas, tá? Você vai investigar uma série de causas. Só que eu costumo dizer que todos os problemas que a gente tem, eles têm 3 níveis: físico, emocional e sistêmico. Então, sim, tem uma questão da sua alimentação que está contribuindo. Sim, tem uma herança hereditária. Sim, tem uma série de coisas. Mas também tem as suas emoções que você provavelmente não está dando atenção. Você não está colocando limites e o seu corpo coloca limites por você. O nosso corpo sempre dá aviso, Simone, exatamente. Por exemplo, esses dias eu falei com vocês nos stories, né? Uma mulher que não reconhece os próprios limites, ela não tá conectada com o seu corpo, ela permite até mesmo pequenas invasões. Quem aí não convive com uma micose na unha, com uma frieira? Ah, deixa isso aqui, depois eu vejo, depois eu vou no médico. Não tá doendo, né? Não tá doendo. Tá feio que só um esmaltezinho resolve. Eu uso sapato fechado, tá tudo bem. Mas o que tem ali? Ali tem fungos que estão invadindo o seu corpo. E é uma coisa tão pequenininha, só que isso é simbólico. É pequeno e você não se incomoda de estar te invadindo. Assim como parecia ser pequeno, aquele namorado me tratar com grosseria e eu não me incomodava. Eu nem percebia. Mas quando a gente aprende que reconhecer os nossos limites é um primeiro passo para você poder colocar limites, poder se posicionar com limites, você começa a dar atenção para essas coisas que parecem ser minúsculas, mas você precisa olhar para isso. Me conta aqui, até agora, o que eu falando todas essas coisas, o que isso desperta aí dentro de você? Que eu vou dando mais uma olhada aqui nas minhas anotações pra ver se eu tô seguindo o roteiro ou se eu já fugi totalmente dele. Comprei folhas, gente, consegui imprimir. Colocar limites é um ato de amor próprio. A gente escolhe pessoas para reproduzir o que a gente viveu na infância de forma inconsciente. Ah, tá.
Nós não fomos ensinadas a colocar limites. Sabe por quê? Porque quando a gente foi aprender a falar não, né, experimentar falar não, o que será que a gente ouvia dos nossos pais? Eu arrisco dizer que quem está falando não, menina? Quem você pensa que é para falar não? Quem manda aqui sou eu. Né? Então, ou a gente nem percebe que um limite está sendo infringido, ou a gente acha que quando a gente vai colocar um limite, a gente está errada. E nisso que a gente tá errado, na hora de fazer, a gente fica toda sem pé, sem cabeça, e mete os pés pelas mãos e vai falar e fala demais, ou então fala de menos, e fica nervosa, e grita, e sai chorando da conversa. Mas será que eu tô exagerando? Será que ele não gritou comigo? Eu que tinha que entender, né? Ele teve um dia difícil. Ah, essa amiga é só ela que me pede as coisas, é só eu que escuto ela, é só eu que mando mensagem pra ela pra saber se tá tudo bem. Ah, mas sabe o que é? Que a vida dela é muito ocupada. É coitada dela, né? Ela tem muitas tarefas, ela tem marido, filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu é que preciso ficar com essa carga. Você vai falando e eu vou lembrando de várias situações. A ideia é essa. A ideia é essa, é vocês buscando as histórias que vocês mesmas têm com limites, com posicionamento. Os limites nos afastam das pessoas que nos amam verdadeiramente, não. Como eu disse aqui, eu disse um pouquinho antes, eu acho que você entrou depois, eu vou recapitular bem breve. Eu sei que você vai assistir a aula depois inteira, né? A live aula. Eu estava explicando que, já que na jornada da mulher inteira... Ih, travou. Tá travando aqui pra mim. Agora acho que voltou. Já que na jornada da mulher inteira nós estamos construindo o caminho ali da árvore, né? O posicionamento é o tronco. E o tronco, ele tem uma casca. Só que essa casca, ela não é grossa demais. Ela tem a espessura correta para não deixar a seiva, que é a potência da árvore, sair. Ah, Ariane, mas não é agradável o tronco, né? Porque o tronco é meio áspero. E quem disse que precisa ser agradável? O que é agradável é a sombra da árvore. O que é agradável são os frutos da árvore. O que é agradável é o cheiro que a árvore exala. O que é agradável é pegar as folhas das árvores para fazer um chá. É o que a gente constrói a partir desse posicionamento. Entende? Então, não precisa afastar pessoas. Quando que afasta pessoas? Quando o nosso posicionamento, ao invés de ser apenas uma casca envolvendo um tronco para proteger a nossa seiva, lembra que eu falei lá? O posicionamento com limites saudáveis, ele é para você tanto uma proteção como uma liberdade. Então ele tá protegendo a sua seiva, protegendo a sua potência. Porque se você não deixa as pessoas ultrapassarem os limites, vai fazendo vários furinhos na sua casca, e aí a sua seiva vai indo embora. Aí você sente assim, poxa, mas se todo mundo fala comigo do jeito que quer, então eu não devo ser boa o suficiente mesmo, né? Poxa, se eu aguento gritos e fico calada, eu não devo poder trabalhar numa empresa, não posso aparecer na internet, né? Eu sou uma... Como é que as pessoas falam? É a síndrome da impostora, né? Eu sou uma enganação, eu sou uma farsa. Aí, então, já que as pessoas falam e colocam muita sobrecarga em cima de mim, então eu nem tenho força pra fazer o que eu quero pra minha vida, né? Eu tenho um sonho, mas não dá tempo de eu fazer as coisas na direção do meu sonho, porque eu uso meu tempo e minha energia pra salvar todo mundo que tá com um problema, ativa dentro de mim a salvadora, e aí a minha casca se rompe e a minha potência vai embora. Então, a casca, esse posicionamento com limites saudáveis, ela tem uma espessura equilibrada. E eu vou ajudar vocês a entenderem isso dentro da imersão, tá? Fiquem tranquilas. Tem uma espessura equilibrada. E você sabe que eu tô aqui com esse bloquinho, que tudo que eu falo assim, eu vou ajudar vocês a entender na imersão, eu tô escrevendo e colocando aqui. Deixa eu virar pra vocês verem.
E colocando aqui na parede pra falar assim, vai que você promete as coisas e não cumpre, né, Ariane? Tem que cumprir. Eu acho que eu já escrevi isso. Entre o 8 e 80, o posicionamento precisa ter equilíbrio. Eu já escrevi, é por isso que eu tô falando, que eu já escrevi, já tá incluso no conteúdo. Mas bora lá. Aí ela perguntou assim, será que não vai afastar a gente das pessoas? O que acontece? Quando os nossos limites começaram a ser infringidos lá atrás, na infância, doeu, tá? Doeu quando os seus pais mentiam pra você, doeu quando você não tinha liberdade pra poder ter uma privacidade. As pessoas entravam no seu quarto sem bater, doeu quando seus irmãos usavam suas toalhas. Eu tô falando coisas que me incomodavam, né? Eu tinha uma raiva quando usavam a minha toalha de banho. Uma raiva. Ariana, é questão de higiene? É questão de higiene, mas pra algumas pessoas, em algumas famílias, limites, individualidade, privacidade não são respeitadas. E aí, como isso doeu, o que muitas pessoas fazem? Ao invés de terem a casca da mulher inteira, elas têm muralhas muito reforçadas. E nessas muralhas muito reforçadas, elas se afastam das pessoas. A pessoa até pode tentar entrar ali e ela escolhe se posicionar desse lugar. Só que esse lugar é muito duro, esse lugar é muito frio, esse lugar é muito distante. Esse lugar afasta a gente das pessoas. Então, ainda ampliando sobre essa pergunta, eu falei assim, a casca, ela não é agradável para todo mundo, né? Só que não tem gente que vai lá abraçar a árvore, porque sabe que a árvore tem uma energia gostosa. E aí eu fiquei pensando, né? Porque, gente, como eu sou uma mulher que sou cristã, é inevitável eu não fazer comparações com algo que eu já tenho aprendido da Bíblia, tá? É inevitável. Então, sabe o que eu pensei? Não é todo mundo que gosta da sensação do desconforto da casca, né? Mas era todo mundo que gostava de Jesus Cristo? Era todo mundo que se agradava com o posicionamento de Jesus Cristo? Mas quem amava ele de verdade, tava ali. Tava em volta. Usufruía a sombra que ele tinha para oferecer. Usufruía os frutos que ele podia oferecer. Não se incomodava tanto com aqueles desconfortos, pequeno desconforto de dar os puxãozinhos de orelha quando era necessário. Que melhor exemplo de posicionamento do que esse? Então, não, pouco poxi, né? Então, o posicionamento saudável, ele não afasta a gente das pessoas, mas por medo de perder pessoas, a gente evita se posicionar. E esse é um erro muito grande. Esse é um erro muito grande, porque se a gente não se posiciona pelo medo de afastar as pessoas, desagradar as pessoas, de ser chata, de ser inconveniente, nós estamos traindo a nós mesmas. Hoje mesmo, né, eu mandei alguns áudios para as mulheres que estão lá no grupo VIP e foram espertas e ficaram entre as 7 e me mandaram uma mensagem. E um dos áudios eu falei para a mulher assim, mulher, você percebe que quando você escolhe não se posicionar para não desagradar a outra pessoa, você está traindo a si mesma? Você engole uma verdade sobre você, você camufla. E essa mulher, né, eu vou falar aqui porque vocês não vão saber quem é. Mas essa mulher, ela teve uma conquista financeira com o seu marido. E uma terceira pessoa foi conversar com ela e falou pra ela assim, porque a gente, né, tipo assim, a gente tá na merda junto. E ela não conseguiu se posicionar e dizer assim, não, eu não tô na merda, eu tenho XYZ de conquista. Ela não conseguiu fazer esse posicionamento. E aí eu falei pra ela assim, percebe que você ficar remoendo isso é por conta de ter traído toda a conquista que você e seu marido fizeram. Olha pra onde o medo nos leva. Não precisa ser desagradável com a pessoa, não precisa ser grossa, não precisa brigar, não precisa gritar, não precisa nada. É só se posicionar. Mas não, nosso caso é diferente. Eu entendo você, mas o nosso caso é diferente. Quando que a gente consegue se posicionar com leveza? Quando a gente tem
estrutura na nossa identidade. E eu vou ajudar vocês com isso dentro da imersão, tá? Sim, impor limites era a falta de educação. Sim, é falta de educação, né? Você fala assim, eu não quero comer. Vai comer sim, tem que comer. Eu não quero ir na casa de fulano, eu não quero que fulano aperte minhas bochechas. Fica quieto, obedece a sua avó, obedece seu avô. Dá lá um beijo. A gente ensina as crianças a ultrapassarem os seus limites desde pequenininha. Vai lá, vai. Dá um beijo em fulano, dá um abraço em fulano. A criança não quer. E ela precisa aprender que ela tem o direito de querer e não querer. Para algumas mulheres falar assim, eu quero, eu posso, eu escolho. É difícil de sair essas palavras, quanto mais de sentir, de viver, de internalizar. Entendem? Era isso que eu pensava sobre mim. Por anos me perguntava o que eu fazia de tão ruim para ser tratada daquela forma, principalmente com a amizade. Gente, as amizades, elas são todos os relacionamentos, né? A gente vai falar de relacionamento lá na imersão Copa, mas todos os relacionamentos, eles são uma consequência natural do nosso posicionamento, sabe? Sabe aquela mulher que você admira muito? Que ela tem amizades duradouras, amizades saudáveis, que ela anda assim, parece que ela é respeitada em todos os lugares, né? Parece que aquela mulher tem um brilho próprio. Você conhece alguma mulher assim? Você não conhece? E você olha assim, você admira ela, você fala assim, o que ela tem? Ela sabe se posicionar. Ela foi fundo nela mesma para reconhecer os seus próprios limites, aprender a superar esses limites e apresentar esses limites. Ó, pega essa chave, hein? Você não precisa impor os seus limites para ninguém. Você só precisa apresentar os seus limites para o outro. E que o outro saiba que se ele infringir esses limites, ele vai ter consequências. Qual vai ser a consequência? Qual a dose da consequência? Ariane, como eu não vou errar na dose de não deixar passar, de não passar a mão na cabeça e também não despejar o ABC completo na cabeça da pessoa? Desenvolvendo a identidade que você precisa desenvolver, a sua essência. Não agindo debaixo de tantas camadas que a gente falou, né, na outra live. Estou aprendendo a entender os meus limites, nem eu os conhecia. É um caminho, é um processo. A gente vai aos poucos, né, indo identificando. Cada hora é uma descoberta nova, mas a gente precisa começar. Precisa começar a aprender a olhar para esses limites, aprender a olhar para esse posicionamento. E tem mulheres aqui que estão nessa jornada, né? Já começaram, estão no processo e já estão aí há muito tempo. Mas eu quero que você olhe para os seus resultados. Por quê? Deixa eu pegar aqui minha árvore. Olha para os seus resultados, cada uma, né? Olha para os seus resultados. Como é que tá os seus relacionamentos? Estão agradáveis, igual, né, a gente poder usufruir da sombra de uma árvore, aquela delícia de fresca? É assim que tá seus relacionamentos, as suas amizades? Como é que estão os frutos? Como é que tá aí o seu trabalho? Tá agradável? Você trabalha com o que você quer, você trabalha com o que você acredita, o seu trabalho tá alinhado com o seu propósito, você sente realização profissional, sente realização financeira? Existe isso? Se não existe, tá faltando posicionamento. E um dos grandes vilões do posicionamento é a falta de limites. Vocês não têm ideia do quanto que eu conversei com as mulheres hoje. Teve uma mulher que tava conversando comigo, que ela tava falando pra mim assim, eu falei um pouquinho disso lá no grupo, né? Ela falou pra mim assim, Ariane, teve uma mulher que ligou, mandou uma mensagem pro meu marido tarde da noite. E eu fiquei louca da vida, com razão, não é mesmo? Só que como é que ela vai se posicionar diante dessa situação só naquela hora que aconteceu? Você percebe que é como se a faísca acendesse e explodisse? É importante que a gente viva de uma forma a que qualquer faísca não tenha oxigênio para explodir.
A menor faísca que surgir da necessidade de posicionamento, você saiba se posicionar para que aquela faísca não chegue a explodir. Eu me identifico. A primeira coisa que eu comprei com meu salário de 16 anos foi uma toalha de banho. Pois é, toalha de banho, sabonete, eu tinha um horror que pegavam. Que pegassem meu, um horror. Você tava falando e começou a dar uma dor no pé da barriga. Sim. Tinha que abraçar, beijar e cumprimentar, apresentar os limites. E vocês entendem que com essa fala de apresentar os limites, e já que a gente entrou nos relacionamentos buscando reparar os problemas que a gente tinha lá da infância, nós já entramos nos relacionamentos apresentando limites baseados nas nossas máscaras? Então por que é que seu marido fala alto com você hoje? Que se apresentou para ele uma máscara. Por que é que seu marido gasta o dinheiro da família com outras coisas? Porque você apresentou para ele uma máscara. Por que é que seu marido exige que você pague um monte de conta a mais que ele? Porque você apresentou para ele uma máscara. Porque as suas amizades não se importam verdadeiramente com você. Que você apresentou para elas uma máscara. E agora, você conhece essa essência? A sua real identidade para apresentar para a pessoa uma nova versão? A versão de ontem aceitava ou explodia. A versão atual não aceita mais. A versão compatível com a minha essência, compatível com a mulher que eu desejo ser, que deseja utilizar a sua potência em prol das suas realizações, e essas realizações envolvem sim relacionamentos. Eu quero ter relacionamentos, você quer ter relacionamentos, mulher. Colocar limites não é sobre se isolar no mundo, é claro que não. Colocar limites é sobre se proteger e encontrar liberdade. Porque quem ultrapassa os seus limites sem perceber está te ferindo. E de quem é a responsabilidade de comunicar? Você está me ferindo. Só que você vai chegar no seu marido e falar assim, você tá me ferindo. Ele fala assim, sai daí, mulher. O que você tá falando? Vocês entendem que é toda uma construção para essa conversa acontecer? É todo por exemplo, né? Eu tô aqui falando pra você sobre a imersão tronco, posicionamento da adulta, vai custar R$67, vai acontecer no próximo sábado, dia 11 de abril, às 9 horas da manhã. Se eu chego em você assim, ó, do nada, e falo pra você assim, mulher, é R$67 uma imersão comigo no sábado, dia 11 de abril, compra aí. Eu tenho certeza que tem mulheres aqui que comprariam de olhos fechados porque conhecem o valor do meu trabalho, conhecem que eu prometo e entrego 1000. Comprariam de olhos fechados. Quando eu fiz a imersão passada, eu lancei 2 mentorias, né? Uma mentoria de temporada e uma mentoria anual. Teve uma mulher que nem assistiu, ela tá aqui na live. Ela nem assistiu a imersão. Na hora que eu coloquei o link do grupo, ela me mandou o comprovante. Ela não sabia o que eu tinha prometido. Ela comprou o comprovante. Aí eu falei assim, então, você comprou o comprovante, ela comprou a mentoria. Aí eu falei assim, então, você comprou a mentoria, mas eu tenho 2 opções. Tem a mentoria de 3 meses e tem a mentoria que vai ser o ano todo. Qual é a melhor pra você? Ela nem assistiu. Mas ela conhecia todo o meu trabalho e ela pagou R$2.000. Para estar comigo durante o ano na jornada da mulher inteira. Só que, para quem não conhece o meu trabalho profundamente, o que eu preciso fazer? Construir um posicionamento para que você concorde, compre a imersão.
É por isso que eu vou fazendo os stories, é por isso que eu vou conversando com você, é por isso que eu vou fazendo lives, para construir um posicionamento. Então imagina que você até ontem engolia sapo do seu marido. E de repente você chega e fala assim, toma, não, agora, a partir de agora, não chega dessa bagunça. Você gasta o nosso dinheiro, o dinheiro da nossa família com outras coisas? Não. Você fica curtindo mulher no Instagram? Não. Você não tá fazendo a parte espiritual da nossa família? Não. As suas amizades? Eu não sei com que você tá precisando se posicionar. Se você não constrói um posicionamento para chegar no ápice, o não é o ápice. É fácil, né? Fazer um post assim, fale mais não. Aprenda a dizer não. O não é o ápice. Para a pessoa ter condições de falar o não, ela precisa construir um posicionamento. As coisas estão melhorando e eu continuo dizendo que está tudo difícil. Agora eu perdi o contexto do que foi que você comentou, então eu não vou conseguir falar. Obrigada pela live aula. Você vê, você fala assim, era isso que estava aqui no seu roteiro? Não necessariamente. Mas por isso que eu gosto que vocês participam, que quanto mais vocês participam, mais ideias me dão e aí a gente flui. Essa máscara é falta de posicionamento? Essa máscara, todas nós temos em algum nível e a gente aprendeu a usar elas para se proteger. É um tipo de posicionamento, mas não é o posicionamento real, verdadeiro, saudável, tá bom? Se você quiser, assiste a live que eu fiz na semana passada, o que é posicionamento, porque eu expliquei direitinho todas essas camadas que a gente usa dessa máscara, tá bom? Você vai gostar. Deixa eu ver aqui mais se alguma coisa que eu preparei. Olha só. A pessoa passa um tempo fazendo a live, grifa um monte de coisa, escreve um monte de coisa e ainda não fala o que tinha colocado pra falar. Eu já fiz live sem trazer nenhum esboço. Fluiu, deu certo. Mas a masoquista que habita em mim gosta desse lugar de esboço, porque assim eu consigo seguir um roteiro, né? Existe uma estratégia. Ah, tá. Eu falei pra vocês que a mulher inteira, ela reconhece os seus próprios limites, ela supera esses limites, a gente vai falar dessa superação lá na imersão, e ela também sabe respeitar os limites do outro. Então, olha só, às vezes você não tá identificando que você tem um problema com limites com os seus próprios limites. Mas será que você não tem problema com os limites do outro? Então, sabe quando, por exemplo, minha mãe tá cheia de dívidas e eu não suporto ver ela com aquelas dívidas. Aí o que eu faço? Eu vou lá e pago as dívidas dela. Como é que o outro vai aprender a lidar com as consequências dos seus atos se você sempre intervir? Eu tenho um filho que o meu filho tá tomando decisões erradas e eu preciso socorrer ele. O limite também está em você reconhecer o que é seu, o que é do outro. Que para o outro crescer e desenvolver autonomia, ele precisa passar por determinados desconfortos. Lembra que o tronco, ele é uma estrutura e ele suporta. A mulher inteira aprende a suportar, inclusive desconfortos. Porque você acha
que você vai ir mudando a sua postura. E aí você vai falar pro seu marido que não, agora eu não aceito mais que você faça isso, me trate assim. Você vai falar pra sua amiga, que você vai falar pro seu chefe. E tudo vai fluir bem. Ele vai falar assim, ai, que lindo, que maravilha. Agora ela aprendeu a se posicionar, era isso que eu queria? O outro foi apresentado pra você, de que você aceitava. E aí você muda as regras no meio do jogo. E o outro vai ficar ali, ó. Sabe o que o outro vai querer fazer? Quando as pessoas mudam a regra no meio do jogo, o que você tem vontade de fazer? Fala pra mim. Me conta. Quando alguém muda a regra no meio do jogo, o que você tem vontade de fazer? Um tempo atrás eu estava numa recreação e a gente estava jogando Uno. E tem as regras que vem ali no jogo próprio, né? Mas cada um joga de um jeito também, né? E aí vieram algumas pessoas com regras inovadoras tentando mudar as regras do jogo. Qual é a vontade que dá quando alguém tenta mudar a regra do jogo? Continuar jogando? Será? A mulher inteira suporta o desconforto que vai dar no outro e a ameaça do outro abandonar o jogo. Porque se esse jogo é importante de verdade, já que você construiu, tá vendo a importância de construir o posicionamento? Você construiu o seu valor. Durante todos esses anos no seu casamento e daqui pra frente, quanto mais você for se desenvolvendo como mulher inteira, você vai construir um valor que, apesar do seu marido ficar desconfortável com as suas mudanças, ele vai escolher não abandonar o jogo. Essa amiga que você gosta tanto, se ela te ama de verdade, se ela já enxergou qualidades em você durante a vida inteira e se ela continua enxergando essas qualidades, quando você aprende a se posicionar e as regras do jogo mudam, ela escolhe continuar. Trabalho, qualquer coisa que você queira fazer aqui, que você queira colocar, né, nesse cenário. Só que eu sei que muitas de vocês podem estar pensando agora assim, mas será que eu provei o meu valor? E pelo medo de não ter valor suficiente, você não se posiciona. Ai, doeu, hein? Doeu. Eu senti. eu senti. Só que você tem, mulher. Você tem valor por ser quem você é. Lembra? De onde vem a sua essência? A imagem e semelhança do Criador. Você tem valor. Você merece respeito. Você merece se posicionar. Você merece ter os seus limites respeitados. Só que você mesma acredita que você tem esse valor? Você mesma acredita que você merece? Como é que eu mostro, então, Ariane, que eu acredito que eu mereço? Eu falei pra você já no começo da live, você já esqueceu? O posicionamento é uma demonstração de amor próprio. Colocar limites é demonstrar que você reconhece esse valor. Tá bom? A versão inteira, não em pedaços. Isso. É a mulher inteira que dá conta de se posicionar. Imagina que uma árvore fragmentada, ela serve para quê? Para ser combustível para outras coisas, né? Para fazer uma lenha, para fazer umas folhas de papel, para poder fazer carvão. Mas uma árvore inteira, ela dá frutos, ela dá sombra, ela dá sementes e ela dá outras árvores. E de uma árvore só é possível florestar um campo inteiro, um alqueire inteiro.
É essa mulher que eu estou buscando ser, construindo e levando junto uma galera aí que topou. E tô convidando você pra ser essa mulher. Bora! Bora comigo pra imersão nesse sábado? Sábado, dia 11, 9 horas da manhã. Como é que vai ser a imersão? Dessa vez vai ser 2 horas, tá bom? Vamos começar às 9, vamos terminar ali às 11. Vão ter exercícios, vão ter dinâmicas, como eu sempre faço. Vai ter teoria também, então você vai pegar papel, caneta, você vai sentar, vai tirar um dia, 2 horinhas pra você, para aprender mais sobre posicionamento. Você vai sair dessa imersão fortalecida, aprendendo a se posicionar, a começar essa construção do seu posicionamento. Porque uma coisa é fácil eu falar para você assim, diz, mas não. Fala basta, chega, eu não quero. Isso aqui é o ápice, isso aqui é o ponto final, isso aqui é a cereja do bolo. Só que eu quero ensinar você a construção desse posicionamento. Então vai ser isso que a gente vai fazer ali na imersão, tá bom? O conteúdo vai ficar gravado, se você não puder assistir ao vivo, por 15 dias você vai ter acesso. Como pode ser feito pagamento? Pix ou no cartão de crédito. Lá no grupo eu sempre passo o link do cartão, porque muitas mulheres pagam no cartão, mas se você precisar do Pix, da chave, me pede também no privado que eu encaminho pra você, tá? E aí, mulheres, como é que foi essa live pra vocês? Contem pra mim. Valeu a pena aprender mais sobre posicionamento e limites? Deixa eu dar mais uma repassada aqui pra ver se eu não esqueci. Esqueci, não esqueci, esqueci, não esqueci. Acho que eu falei o suficiente. Acho que eu falei o que precisava ser dito. Vamos ter live amanhã, eu espero todas vocês. Amanhã vai ser a live posicionamento e o feminino, tá bom? O que o posicionamento tem a ver com o feminino, com a mulher? Vai ser profunda amanhã, hein? E quinta vai ser o posicionamento da mulher inteira. Combinado? Um abraço. Mesmo você, viu, que já comprou a imersão, não perde as lives, porque as lives são feitas, eu vou distribuindo o conteúdo em camadas. Então, tem ali, quem assiste os stories tem acesso a uma camada, quem vem para as lives tem acesso a outra camada, quem vai para a imersão tem acesso a uma camada ainda mais robusta, e assim sucessivamente. Um abraço, mulheres, se cuidem. Eu vou deixar a live salva daqui a 2 minutinhos, encaminha ela para suas amigas, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.